Um dos métodos, pessoal, então, que é utilizado para a criação de ideias inovadoras, né, é o brainstorming, tá? Vocês estão assistindo agora, então, a videoaula, tá? No brainstorming, pessoal, o brainstorming é uma ferramenta, né, que gera criatividade. E esse brainstorming que eu estou apresentando para vocês, então, aqui, é o brainstorming clássico, tá? É aquele que a maior parte das empresas utiliza, tá? Esse brainstorming, então, o brainstorming clássico, né, ele visa a elaboração, o desenvolvimento da criatividade, né, e o desenvolvimento de ideias criativas. E ele é um método intuitivo, tá? Ele é um método que é utilizado, né, trabalhado em grupo para a geração de ideias criativas. No nosso caso, principalmente para identificação de conceitos para as funções que o nosso equipamento, para que o sistema técnico tenha. Então, ele é um método intuitivo. E o brainstorming, então, ele surgiu em 1939, quando Alex Osborne pensou nesse método. Tá? Ele criou esse método, né, em 1939, e esse método, pela definição brainstorm, brain significa cérebro, storm, tempestade, uma tempestade cerebral. Na realidade, ele corresponde a uma reunião, a uma sessão de agitação de ideias, tentar criar ideias criativas. É uma reunião realizada em equipe, várias pessoas trabalham, e o objetivo dela envolve a geração de ideias criativas, e a reunião é baseada em 3 princípios básicos: associação de ideias, buscar ideias criativas do grupo de pessoas que fazem parte da empresa. Nessa reunião, nessa sessão, a gente deve evitar ao máximo a crítica. Quando as ideias vêm, devemos evitar a crítica das ideias e procurar gerar ideias em quantidade. Procurar o máximo de ideias, sem inicialmente se preocupar com a qualidade das ideias. A qualidade é discutida no final, quando a equipe seleciona as ideias mais importantes. Então, aqui, o importante é quantidade de ideias. Brainstorming convencional. O brainstorming convencional, ele possui algumas orientações. As orientações do método são as seguintes. Em primeiro lugar, nós vamos fazer a sessão convocando pessoas dos diversos departamentos. Então, com isso, nós conseguimos trazer ideias de diversas áreas para resolverem o nosso problema. Pessoas de vários departamentos são convidadas para a reunião do brainstorm. Segundo, a nossa reunião não deve ultrapassar a 50 minutos. O tempo máximo da reunião deve ser em torno de 50 minutos, porque a partir desse tempo de reunião, o pessoal começa a ficar cansado e as ideias deixam de ser criativas. A reunião passa a ser improdutiva, segundo a orientação do método. Terceira, devemos convidar aproximadamente 5 a 10 participantes. Alguns métodos, alguns livros, algumas orientações dizem 7 pessoas, mas o número é por aqui, 5 a 10 participantes. Não podemos convidar muitas pessoas, porque senão fica difícil de trabalhar com um grupo muito grande. Então, o ideal, para que seja produtivo, 5 a 10 pessoas fazendo parte da reunião. Nessa aqui, são 7 pessoas. A reunião, ela deve ser coordenada, deve existir um coordenador que vai conduzir a reunião, vai explicar aquilo que se deseja da reunião, e deve ter um secretário que vai anotando as informações que são tratadas na reunião. Uma folha ou num computador, ele vai ser a pessoa que vai registrando tudo aquilo que é discutido na reunião e as sugestões que vêm da reunião. Então,
temos que ter um secretário ou uma secretária que fica ali registrando e documentando as informações que são discutidas. Também a convocação, o convite para a reunião, deve ser feita no mínimo 2 dias antes. Nós não podemos convidar o grupo para uma reunião na hora. Se nós fizermos isso, o pessoal vem para a reunião sem ideias criativas. Então, é importante que o pessoal conheça, discuta um pouco, um ou 2 dias antes, lá no cafezinho, em grupo, discuta qual é o tema da reunião e venham com ideias e com propostas para a reunião. Senão, essas ideias acabam não aparecendo, essas ideias inovadoras acabam não aparecendo como resultado da reunião. Aqueles que vêm numa reunião rápida, geralmente não contribuem muito para essa reunião. Então, o pessoal tem que vir para a reunião conhecendo qual é o assunto que é tratado com antecedência. Tá? Então, são diretrizes para a reunião de brainstorming clássico. Nessa reunião, então, nós teremos um registro da sessão de brainstorming. O coordenador conduz a reunião e o secretário, que vai fazendo as suas anotações, né, são, então, registradas em um documento como esse aqui, ó, que é o registro do brainstorming. No caso do desenvolvimento de um produto, tá, nesse registro, geralmente é colocado na coluna do meio aqui as ideias que surgiram da reunião, à medida que o pessoal da reunião, os membros da reunião, vão apresentando ideias, né? Essas ideias, então, são anotadas pelo secretário e colocadas, né, nessas linhas da segunda coluna. Ele coloca o nome do sujeito que apresentou a ideia, né, e a ideia, sem se preocupar com a crítica. As ideias vão sendo colocadas aqui à medida que elas vêm. Então, esse é o registro, é a tabela, o quadro de registro da reunião. Aqui envolve a equipe, envolve o problema e a data que essa reunião foi realizada. Então, para se chegar nesse registro, então, aqui, a condução da reunião, então, envolve o seguinte. No primeiro momento, então, como também orientação do método, a gente tem que evitar qualquer crítica ou avaliação prematura sobre a solução apresentada. Se um dos membros apresenta uma solução, né, que pode ser crítica, tá? Nós simplesmente, né, o secretário anota essa sugestão e não vão discutir ou dizer para esse sujeito que a ideia não é boa, né? Ou que não vão fazer avaliações precipitadas. Tá? Deixa as ideias fluírem. Simplesmente, nós vamos pegar essa ideia e vamos anotar ela, né, no registro, né, na planilha de registro de melhoria. À medida que as ideias, então, são apresentadas, nós vamos, então, anotando elas, né? Cada ideia que vem, nós anotamos, então, no registro de melhorias, tá? Sem criticar as ideias, tá? Posteriormente, procura-se um número máximo possível de soluções sem se preocupar com a qualidade das soluções. Então, aqui, um dos membros deu uma ideia de cor, né? uma ideia de reflexão da luz, outro deu uma ideia de apertar tomate, né? Todas essas ideias são apresentadas e são anotadas aqui, à medida que elas chegam. O objetivo da reunião é identificar o máximo possível de ideias, tá? Sem se preocupar com a qualidade, tá? Primeira regra. A qualidade vai ser identificada depois, num julgamento final das várias ideias que foram apresentadas, tá? Então, é a orientação do método. Quarta, durante a apresentação das ideias, algumas soluções podem ser combinadas, né? Um sujeito pensou lá no elefante, né? Outro sujeito pensou no tomate, né? Logo, elefante mais tomate, né, dá esse produto, né? E aí as soluções, então, são combinadas, gerando outras soluções, tá?
dá um extrato de tomate, tá? Então, durante a reunião, essas ideias podem ser combinadas, gerando outra ideia importante dentro da reunião, tá? Também como sugestão e como norma a ser seguida, é pensar sempre de forma extravagante, para propiciar o surgimento de mais ideias. A gente não deve, né, dar ideias simples também, tá? Vamos pensar de forma extravagante, pensar em ideias que talvez nem possam ser conduzidas naquele momento, mas são ideias que surgiram aí. De uma ideia extravagante, posso somar uma com outra e dar uma outra ideia, tá? Então, devemos pensar de forma extravagante para surgimento de mais ideias possíveis. E todas essas ideias, então, são registradas, então, né, na planilha, né, na tabela de registro da reunião de brainstorming. Tá? Então, vejam que a gente conseguiu muitas ideias nessa reunião anotadas na planilha. Tá? Aí, posteriormente, vejam que eu tenho várias ideias, tá? Nós precisamos, então, na sequência, discutir as ideias selecionar as ideias mais promissoras. Então, no final de identificação das ideias, o coordenador, junto com o secretário, apresenta todas as ideias que foram identificadas e o grupo, então, vai tentar identificar as ideias, as melhores ideias, e vão pontuar qual é a solução mais apropriada, a segunda solução, a terceira, a quarta e assim por diante. Tá? E aí, então, né, define os princípios de solução, né, para o problema que foram definidos inicialmente. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? E ao final, né, nós temos a identificação de todas as ideias mais promissoras em ordem, né, em ordem de priorização, né? Essa é a primeira, depois temos a segunda, depois temos a terceira, a quarta, a quinta e assim por diante. E as outras foram descartadas, tá? Então, uma vez definido isso em grupo, tá? Uma ideia, então, não deve ser de autoria única. Mesmo que essa ideia, a primeira solução, tenha sido encontrada pelo Pedro aqui, ó, pelo Pedro, tá? Foi a equipe de projeto que identificou a solução. Foi uma reunião de brainstorming. Parabéns à equipe que gerou ótimas ideias criativas, tá? O coordenador da equipe não pode, né, simplesmente dizer que a ideia que foi surgida na reunião foi de autoria única do Pedro. É uma ideia do grupo. Então, a partir de agora, né, o coordenador vai apresentar sempre que a ideia, que é reflexão de tomates verdes aqui, a primeira solução, né, que a primeira solução identificada foi uma ideia do grupo, e não somente do Pedro. Isso é importante, pessoal, porque se nós não fizermos isso como coordenadores, como equipe, isso vai ser uma barreira para a próxima reunião, né? A equipe não vai começar a ver o trabalho sendo desenvolvido em equipe, tá? Então, nós precisamos ter essa postura, tá? É a equipe desenvolveu. Nós vamos apresentar para o nosso chefe, não fui eu que desenvolvi uma reunião. A equipe desenvolveu uma reunião e a equipe encontrou uma solução para o problema que foi proposto. Se nós desenvolvemos isso, né? Eu desenvolvi isso, eu fiz isso, nós matamos a nossa atividade da nossa equipe e ela não vai mais nos orientar. A gente observa muito nas nossas empresas que as pessoas, os nossos chefes, os nossos gerentes, trabalham muito na primeira pessoa. Eu fiz, eu propus, eu fiz. Gente, isso é uma barreira à criatividade, né? As próximas vezes, a equipe de projeto não vai mais contribuir contigo, tá? Tudo é nós, né?
Se você tem que colocar o nome das pessoas, você é o líder da equipe, você coloca o nome de todas as pessoas da equipe e coloca o seu nome por último, tá? Faça sempre isso, né? Nunca coloque o seu nome primeiro. Coloque sempre o seu nome por último. É por isso que você é chefe, tá? O teu nome sempre vai por último, tá? Você tem que sempre valorizar a tua equipe, tá? A equipe é o mais importante, tá? E aí, então, né, geramos, então, o conjunto de ideias criativas, tá? Então, essas são as orientações do método, tá? Um brainstorming clássico, então, ele ocorre, né, sempre dessa forma, tá? É claro que podem surgir alterações, né, em função do tipo de reunião que a gente está fazendo, mas esse é um guia para que vocês desenvolvam as reuniões de brainstorming de vocês, tá? Essas informações que eu passei para vocês aqui, elas estão contidas lá no BAC, tá? Se vocês querem mais informação sobre isso, vocês vão consultar então aqui o projeto integrado de produtos, né? O BAC, Ogliari, Dias e Silva, apresenta esse método com mais detalhes, tá? Então, este é um dos métodos intuitivos muito utilizados para a geração de ideias criativas, tá? Utilizá-lo sempre que for possível, né? Fazermos reuniões de equipe, né? E utilizarmos